Graça e paz em Cristo Jesus. Quem fala para vocês é Cláudio Luiz. Estou aqui com um companheiro de batalha em Cristo, não é? Irmão Bernardo. Ok, Bernardo Amém. J. Bernardo J. Olha, conheci o irmão Bernardo já há um bom tempo, mas antes de eu ter conhecido pessoalmente, já ouvi falar sobre o irmão Bernardo. O que falavam sobre o irmão é que era um homem, que é um homem muito firme na palavra, apesar de estar rodeado de muitos incrédulos, de muitas pessoas que não gostam de Cristo Jesus, mas ele se manteve firme até agora. E a pergunta é, irmão Bernardo, o que é que fez de lá para cá para se manter, continuar firme em Cristo Jesus? Ok. A vida espiritual, ela tem os seus níveis, né? Ela é alta em algum momento, em outro momento da vida ela é baixa. Você passa por certas situações como o topo do monte e depois como as tempestades no mar. Você deve manter-se firme, ter os teus olhos focados para Cristo principalmente. Se você voltar um pouco na Bíblia, vais compreender que Jesus queria que os discípulos tivessem um foco nele, tivessem praticamente ligado completamente com ele. Você lembra-se do episódio em que praticamente eles estavam passando para outra banda e no ambiente de viagem Jesus resolveu descansar e dormir. E apesar de tudo aquilo que causava incômodo no meio do lugar onde estavam, ele permaneceu dormindo enquanto os discípulos estavam perturbados e atormentados com a fúria do mar, com os trovões. Ele permaneceu no mesmo lugar dormindo. E então ele queria que os discípulos tivessem foco nele, né? E é exatamente isso que Deus quer. Ele nos faz passar por circunstâncias difíceis para nós aprendermos a ter completamente o foco nele. Então, quando você tem um foco que é Cristo e os teus olhos estão firmados na cruz, você não tem razão nenhuma para desistir da fé, independentemente de que se você tropeça, se você cai. Lembra-se que a Bíblia diz que certamente o homem pode cair até 7 vezes. Deus dá uma possibilidade de que o homem pode cair. Ele não está a incitar o homem a cair, mas está a dizer que por mais que o homem se mantenha ou tente conservar alguma coisa, ele é falha. Em algum momento ele pode falhar. Então você deve se lembrar que Deus ele é bom e ele pode te levantar de qualquer situação, de qualquer circunstância. Lembra-se de que o próprio João, um dos grandes apóstolos da Bíblia, ele disse que o mandamento de Deus é não pequeis. É isso que a Bíblia diz, não pequem. Mas ele lembra-se de que o homem é falho e ele pode cometer algum erro. Ele diz, se vocês pecarem, não deviam se decepcionar por isso. Deviam lembrar-se que existe um advogado que pode dar solução a esta situação. E então, em meio às situações difíceis, se você quer se manter firme na fé, deves ter o foco que é Jesus Cristo, olhar para ele. Jesus disse para Pedro, antes dele ser crucificado, tu me negarás. Pedro, na sua praticamente estrutura emocional, Pedro, como era muito ousado, ele disse que eu estou pronto para ir contigo até a cruz. Mas Jesus foi quem disse para ele, tu vais me negar 3 vezes antes que o galo cante. E ele duvidou. Mas a Bíblia diz que Pedro negue, para que ele reconheça que ele errou, então teve que ouvir o barulho do galo, como Cristo Jesus havia lhe dito, e ele fincou os seus olhos para Jesus, então percebeu que ele havia errado. Manteve o seu foco em Cristo, arrependeu-se e se manteve em pé. Aí você tem Pedro que negou Jesus, e no outro episódio você tem Pedro que não quer mais negar a Jesus. Disseram para ele, para de pregar o Evangelho. Ele diz, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Amém. Porque cresceu na fé. Amém. Olha, tem uma outra questão. Eu não sou um jovem casado. Ok. E o irmão Bernardo é um jovem casado. Uhum. E muitas das vezes, quando um jovem pensa em casar, ele pensa em um outro obstáculo na vida dele, que é a falta de emprego, Ok. a falta de condições financeiras. E eu sei que o irmão Bernardo também, não tem emprego, mas conseguiu contrair um matrimônio. Eu gostava de saber, né? E também, de modo a dar conselhos à pessoa que tentam desistir de casar, dar o primeiro passo. O que é que tem a dizer sobre isso? Primeiro, se você é crente, você deve casar, tá? Você deve ter na tua mente, você é crente, você não namora para experimentar. Como diz o meu pastor, você não pode provar a mandioca e depois jogar fora se ela não tiver doce. Deve fazer bem as tuas escolhas. Como crentes, nós devemos ter na nossa consciência, se eu estou
tendo um relacionamento, o meu principal propósito dentro desse relacionamento é casar. Nós não podemos esquecer que Deus, certamente, Ele abomina as práticas erradas fora do casamento e nós, por causa da nossa falibilidade, podemos chegar a cometer em algum momento algum delito nessa área, mas não quer dizer que você deve perder o propósito, o real propósito, né? Que é contrair o matrimônio. Você deve casar. E quando se fala de casamento, é muito importante, em primeiro lugar, que você realmente tenha uma condição financeira. Mas se você parar para refletir um pouco, você vai perceber que nem todos nós temos a mesma oportunidade na vida. Há algumas pessoas que, por muita facilidade, o emprego lhes encontra em casa, ou então eles mesmos conseguem um emprego com muita facilidade, e há outros que dão volta pelo deserto durante anos e anos até que Deus faça praticamente eles terem uma bênção maior daquilo que eles esperam, né? Refiro-me ao emprego. Então, se você é uma pessoa que pelo menos está a namorar e não tem um emprego e sabe que está dentro desse relacionamento 3, 4 anos, acredito que você devia pensar em casar, independentemente de que se tem emprego ou não, e depois conseguir uma fonte de rendimento. Você tem muitas possibilidades para reter algum valor, para sustentar a tua própria casa. Podes fazer um negócio, podes pedir um financiamento a alguém, então criar uma grande ideia de negócio e começar a trabalhar. E do pouco que você ganha, você vai sustentando a tua família. Primeiro, você devia saber que o casamento, em segundo lugar, ela não é festa. E nós, os africanos, adotamos uma cultura muito errada de que o casamento é aquela coisa de salão, festa, bolo, gasosas, quição e outras coisas. Não. Você pode muito bem casar e ir na tua casa sem dar nenhuma festa. Só que isso na mente das mulheres, das famílias, é praticamente uma coisa muito complicada. Eu estou aqui, casei, e o maior apoio que eu recebi para o meu casamento foi da minha família. Você tem família, a família pode te ajudar. E se a tua família biológica não te pode ajudar, você tem uma família em Cristo. E se essa família, no contexto geral, em Cristo, não pode te ajudar, ainda tens uma família dentro, que são as pessoas mais próximas de você, os amigos, o pastor, e entre outras pessoas que podem te ajudar. Agora, você não pode criar uma ideia de que vai ter um casamento daqueles brilhantes, um salão de 1 milhão de kwanzas, 200 convidados, não sei quantos bolos e quantas grades de gasosa. Você pode muito bem casar. Há um exemplo que eu tenho na vida de um senhor que casou e ele não deu festa, não alugou salão. Ele convidou as pessoas, mas era para comer num restaurante. Quem quisesse ir para a festa pagaria a sua própria comida. Ele não deixou de ser casado só porque deu a festa no restaurante. Então você pode muito bem casar em algum momento se não tiver emprego, mas podes ter uma outra fonte de rendimentos. Até porque não fomos só praticamente gerados para trabalhar para outra, e nós podemos ser o empregador também de outras pessoas. Amém. Depende muito da tua mentalidade, então, mas se tu és adulto e já namoras há 3, 4 anos, é um risco muito grande, não faça isso, tá? Tem um exemplo do irmão dele, que começou a namorar e casou. Aleluia. Ok. Amém. Olha, tem uma outra questão, e essa questão é mais sobre aquilo que o irmão Bernardo, outra coisa que o irmão Bernardo gosta muito de fazer, que é a música. Ok. A música. Eu gostava que falasse um pouco sobre a música, louvor, em destaque. Olha, quando falamos de louvor, de música, falamos de algo que toca o coração de Deus. Sabe que a música existe primeiro que o homem, né?